Olá, boa noite. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Livres Ideias. Então, a gente finalizou, né? Começou e encerrou o primeiro bloco, discutindo especialmente os conceitos e a origem desse movimento fascista, né? Que a gente pode chamar de movimento fascista. Alguns itens que vocês falaram aí me chamaram um pouco a atenção. Primeiro, que o fascismo ele é apoiado, em parte, pela a vontade de uma aristocracia, né? Ou de um pequeno grupo de tomar o poder para si, o poder do Estado para si. Além de outros elementos como um discurso nacionalista, né? Que é quase sempre só um discurso, pelo que eu posso ver, basicamente um marketing, mas na prática nem sempre são nacionalistas de fato. A aversão ao de fora, xenofobia, né? A gente vê inclusive na Europa a questão contra os imigrantes, no próprio Estados Unidos também a questão contra os imigrantes. No Brasil a gente tem alguns casos que não são poucos, especialmente contra imigrantes haitianos, contra imigrantes vindos da própria América do Sul. Então tem alguns elementos que convergem, independente da época e do lugar, né? Agora, essa vontade de se apropriar do poder do Estado chama um pouco a atenção, porque ao longo da história, alguns dos principais inimigos dos fascistas eram os comunistas, que defendem uma maior intervenção, ou pelo menos um poder da classe trabalhadora sobre o Estado, né? E eles também defendem, então seria... Aliás, eles também defendem, os fascistas também defendem o maior poder, só que para eles, né? Como que a gente explica isso? Só uma perseguição pelo poder de cada um? Pode? Para isso a gente precisa entender o seguinte. O capitalismo é um modo de produção que não pode, de maneira alguma, deixar de prescindir do Estado. O Estado é o elemento fundamental, porque o Estado garante o ordenamento jurídico e garante as relações de exploração. Primeiro ponto. Segundo, que já é um paradoxo com relação à teoria capitalista, ou teoria liberal, que pressupõe o Estado mínimo. Sim, mas pressupõe o Estado. Quer dizer, os liberais nunca foram contra o Estado. O mal necessário. Não necessariamente. O Estado seria um mal necessário. Eu acho que eles são contra o Estado na medida que o Estado apoia a classe trabalhadora. Eles são a favor do Estado na medida que o Estado apoia os seus próprios interesses. Não existe capitalismo sem Estado. Tá? Não existe capitalismo sem Estado. A própria origem do capitalismo, da junção, né? O surgimento, historicamente, esse enraizamento dessa necessidade da burguesia em crescer e expandir os seus negócios foi a aproximação com o Estado absolutismo, com o mercantilismo. E a apropriação do E Estado. a apropriação desse Estado. Então Agora, é meio por osmose, meio, né? Um parasitismo, vamos dizer assim, na verdade. Então ele precisa desse Estado para poder conseguir ou atingir aquele objetivo maior que o lucro. Agora, tem uma questão em relação aos comunistas que é importante, né? Tanto os socialistas quanto os comunistas varreram para debaixo do tapete, no final do século XIX, a teoria mais importante de Marx. Marx, nos últimos escritos dele, deixa claro o seguinte: para o capitalismo realmente deixar de existir, é preciso que as classes sociais deixem de existir e o Estado também. Exatamente. E nessa perspectiva a gente nunca teve na história nenhum país propriamente comunista. Podemos ter talvez socialistas, mas... Socialistas sim, mas comunistas não. E mais, eu digo mais, nós tivemos, de fato, durante muito tempo, países que praticaram o que a gente chama de capitalismo de Estado. Capitalismo totalmente monopolizado na forma do Estado, né? Então esse é um aspecto que eu acho importante. Num primeiro momento, os fascistas, falo do ponto de vista histórico, né, tanto na Itália quanto na Alemanha, mas antes da Alemanha, na Espanha e também em Portugal, começam com um discurso aparentemente libertário, mas eles
os fascistas têm como objetivo central o Estado. Por quê? Porque eles acreditam que o Estado é a única condição da ordem nacional. É a expressão da própria nacionalidade como elemento de controle e de manutenção, não só da ordem, mas da expressão da identidade nacional, é só o Estado. Aí a gente pode retroceder a Hegel. Hegel tem essa visão de que o Estado é a última expressão da própria racionalidade do espírito social, do ponto de vista histórico, ou seja, a sociedade caminha para o Estado. À medida que a sociedade caminha para o Estado é a sua expressão última, é a sua expressão máxima, tanto da identidade, né, espiritual, religiosa, mas também do ponto de vista da sua identidade material, cultural, histórica, enfim. Então, eu acho que é um grande equívoco imaginar que os fascistas, porque os fascistas começam com um pé no liberalismo. Os primeiros teóricos fascistas compreendem a importância, inclusive, da tradição marxista da mobilização social. Eles são contrários, só para você ter uma ideia, eles são contrários à leitura econômica ou à leitura política que Marx faz da sociedade, mas eles acho que não só não só os primeiros, mas os últimos também. Se você acompanhar algumas das últimas manifestações que a gente teve no Brasil, você tinha um movimento popular, né, entre aspas, um movimento da classe média com um discurso fascista, mas ganhando as ruas, né? Então, ou seja, se mobilizando enquanto classe, assim, indo para as ruas reivindicar os seus interesses, muitos deles basicamente fascistas. Você colocou um ponto que eu acho importante. Eu gostaria que a Nara também colocasse a posição dela. O que acontece é o seguinte: como eu disse, o fascismo precisa de uma base estrutural, uma base social. Essa base social é uma base econômica necessária. São só os trabalhadores que garantem o fascismo. No Brasil, o que nós tivemos e temos tido é apenas um movimento de parte da classe, vamos dizer assim, de uma camada dos trabalhadores mais especializada, que não é capitalista, né? A classe média não é capitalista. A classe média é uma invenção da sociologia americana. Na verdade, não existe classe média, porque classe média não tem história, classe média não tem base social e não tem base política. Tá? Classe média sai à rua com florzinha, com bandeirinha, quando a Globo pede. Porque a Globo pede a classe média, porque a classe média não tem capacidade de penetração na sociedade, principalmente não tem capacidade de penetração na base social, que são os trabalhadores. A gente pode discutir os trabalhadores do outro ponto de vista, né? Da sua fragmentação. Já não podemos chamar, né, essa classe trabalhadora como uma classe trabalhadora organizada, estruturada, porque os próprios sindicatos também se fragmentaram e tudo mais. Mas a classe média não é capaz de implantar o fascismo. A classe média não é capaz. As Forças Armadas pode ser que sim, mas as Forças Armadas também precisam de uma base. Essa base quem dá para poder produzir. Fascismo não é simplesmente ódio. Fascismo é um modo de organizar a produção capitalista com caráter nacionalista. Bolsonaro é capaz de fazer isso? Não sei. O que eu vejo, né, e tendo o Brasil e as últimas movimentações no Brasil como referência, é que a classe média, que nós chamamos de classe média, ela sempre foi manobra para esses grupos, né? Mesmo porque no Brasil nós não entendemos muito bem o que é fascismo, nós não entendemos muito bem o que é comunismo, nós não entendemos muito bem o que queremos, porque a partir do momento que a gente vê uma manifestação enorme na rua e um camarada com um cartaz enorme abaixo o preço do Kinder Ovo, o que essa pessoa está querendo, na verdade? Ele está consciente daquilo que está acontecendo? Ele sabe o que ele está lutando ou da onde, o que ele participa? Acredito que não. Então, para o Brasil, eu acho que a conversa ela tem que
que ser um pouquinho diferente, justamente por conta dessa falta de consciência política que nós todos temos como brasileiros e falta de patriotismo. Porque no Brasil eu posso dizer que existe um sentimento de brasilidade, de patriotismo, nacionalismo. Então não. O que eu vejo dessa classe média, então? Sempre como manobra, como ele disse, os veículos de comunicação, né, atuam justamente porque não existe essa classe média. Porque entendem isso. Porque sabe manobrar essas pessoas que não têm uma noção concreta do que realmente é a política no Brasil, o que realmente, historicamente, é a política no Brasil. Estou te falando isso de um ponto, de um ponto de vista histórico, porque são movimentos que nós já vimos acontecer na era Vargas, no momento em que acontece o integralismo, né? A aliança, né, integralista brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, juntava quem em São Paulo? Qual era o perfil do cidadão que se vestia de verde, colocava um emblemazinho e saía marchando pela cidade de São Paulo? Né? No momento em que acontece o golpe militar, qual que é o desejo da população? O que eles pedem? E aí a interferência da mídia, de algumas instituições e da igreja. Com medo de quê? De discursos que eles mal entendem. Né? Então, você perguntou lá no início, existe um movimento fascista no Brasil? Depende de quem que nós estamos falando. Da classe média, acredito que não, porque ela ainda não consolidou esse conceito aqui no Brasil, certo? Pode haver um movimento, principalmente dos empresários, um movimento, sim, porque é sutil, é perverso, é de uma forma em que envolve a consciência popular, no sentido de que é necessário lutar pelas coisas, pelos nossos direitos. É preciso organizar, é preciso ter ordem, é preciso colocar bandido na cadeia ou matá-lo, né? Então esse discursozinho é que se vale. Agora a prática disso. Como é que se estabelecer isso? Bolsonaro, como que ele vai fazer isso? Eu acho que a gente coloca o Bolsonaro, ou a figura dele, num superlativo. Talvez ele não tenha esse poder todo que a gente quer dar a ele. Dessa forma eu entendo. Tomara. A gente volta então para o próximo bloco desse programa. Até lá.